Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre cesta básica. Inclusive, vocês têm aí um trabalho, né, que vai valer nota em relação à cesta básica. Então, nessa aula eu vou dar um pouquinho de orientações aí para você, como vocês também deverão fazer esse trabalhinho, tá? Mas primeiro a gente vai entender a importância de se saber sobre a cesta básica, o cálculo da cesta básica, tá bom? Então vamos lá. Então, sobre a cesta básica, né, o que nós temos de falar? Que ela foi tomada como base a partir da pesquisa de Josué de Castro, que foi o mesmo pesquisador que fez aquela pesquisa chamada As Condições de Vida, né, da classe operária lá no Recife. Então, só para a gente retomar, a partir dessa pesquisa, 500 famílias foram entrevistadas entrevistadas, né, acompanhadas, e ele verificou que dessas famílias uma grande parcela apresentava desnutrição, e aí em função, né, então uma desnutrição em função de baixos salários, e que esses baixos salários faziam com que eles consumissem uma pouca variedade de comida, né, uma baixa quantidade de comida, então não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade, né, em termos de variedade e quantidade, em função desses baixos salários. Então, só para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar no slide posterior, dá uma olhadinha aqui, né? Então, se tinha um consumo à base, né, de açúcar, café, charque, farinha, feijão e pão. Então, uma baixa variedade, e o consumo médio ficava em torno de 1.600 calorias, né? E isso representava aí 71% do valor, teoricamente, do salário mínimo. Então, se a gente começar a imaginar, né, então, imagina uma alimentação baseada nesses alimentos, né? Então, açúcar, café, charque, farinha, feijão e pão. Então, a gente não tem aí uma variedade de alimentos, né? De nutrientes, de alimentos e, consequentemente, de nutrientes. Outra coisa importante que a gente precisa destacar. Se vocês já fizeram os cálculos, né, das necessidades energéticas de vocês, lá na disciplina de PI, por exemplo, vocês podem perceber que 1.600 funciona como nosso basal, né? É aproximadamente o nosso basal. Então, imaginem essas famílias pensando que são operários, né? Tem aí um trabalho um pouco mais pesado e consumindo 1.600 calorias, não tinha outro, né? Eles iam ficar desnutridos, por quê? Então, não só em termos de qualidade, mas também em termos de quantidade, né? Então a gente percebeu que era uma alimentação, a gente não, né? O pesquisador Josué de Castro percebeu que era uma alimentação pobre em vitaminas e minerais, né? E isso representava uma alta mortalidade e baixa esperança de vida. Então essa era a grande preocupação de Josué de Castro, né? Além disso, somado a tudo isso, começou, né, aquela mudança para que houvesse a parte urbana, né, a parte industrial. Então, não sei se vocês estão lembrados na aula de salário mínimo, mas eu falei bastante dessa questão da industrialização, né? Então, a importância da industrialização era importante para o Brasil na época, né, em função da, da melhora de salários, você tinha os operários trabalhando nessas indústrias, enfim, mas o que era importante era entender que esses operários precisariam aí ter além de um salário, né, condizente, eles precisariam também ter energia para poder trabalhar. E se a gente lembrar nessa época, né, os operários eles não tinham tantos direitos, e daí que surgiu, então, como nós falamos, as leis trabalhistas, e aí surgiu então a lei que decretou o salário mínimo e também a ração essencial mínima. Então vamos ver agora o decreto.
Então, né, nessa época, em função então do período histórico, foi decretado como lei, como a lei, né, número 399, em 30 de abril de 38, né, 1938, a ração essencial mínima, ou seja, que seria aí a cesta básica. E o que constava como lei? Então, a cesta básica, ela é composta em quantidade e qualidade dos alimentos necessários ao atendimento das necessidades nutricionais de um trabalhador adulto. E nessa cesta básica deveria ser composta por 13 alimentos, né, 13 produtos especiais. Então seria o arroz, o açúcar, café, aí a farinha de trigo, a banana, a banha, carne, leite, feijão, batata, tomate, estou apagando aqui, mas é o tomate, o pão e a manteiga. Então, o que seria isso? Seriam esses 3 alimentos necessários, então, em função de uma análise da dieta do brasileiro na época, né? Seria uma análise de produtos que seriam importantes a serem consumidos, né? De produtos que seriam importantes serem consumidos aí pela população. E ele, então, ele era utilizado esses alimentos, né, na quantidade, enfim, para atender as necessidades, seria utilizada também como base de cálculo para fazer o salário mínimo na época, né? Não agora, que vocês já viram na aula passada, mas na época ele era uma base de cálculo para se estudar a respeito do salário mínimo. E hoje, né, como é que nós tratamos a cesta básica? Hoje, quem calcula o valor da cesta básica é o DIEESE, né? E é daí que vocês vão fazer o trabalhinho. Eles calculam, né? Então, esse grupo calcula mensalmente a cesta básica nacional. Então, onde que ele vai calcular, né? Ele vai calcular em 17 capitais do país, né? Com base no quê? Com base nesses alimentos já pré-definidos no decreto-lei, aí ele vai fazer esse cálculo e vai ter uma ideia de quanto que se gasta com alimentação. Por isso que eu falei que seria uma base de cálculo para o valor do salário mínimo na época, né? E hoje também, só que o DIEESE, ele não calcula, não é importante para calcular o salário mínimo, mas e sim o quanto que se gasta com alimentação, e a partir daí se calcula o salário mínimo necessário, né? Então, o DIEESE, ele tem essa base de cálculo. Então, ele calcula a cesta básica e, a partir daí, a gente tem uma ideia de quanto que se gasta com alimentação e daí ele calcula o salário mínimo necessário, né? Mas não é base para cálculo do nosso salário mínimo, a gente já comentou isso na aula passada, mas é importante para a gente ter uma ideia também a respeito do gasto com alimentação, para a gente saber se os preços dos alimentos vêm aumentando, né, a cada mês ou se vem diminuindo a cada mês, né? Então é por isso que se calcula aí a cesta básica até os dias atuais. Então essa é uma das funções aí do cálculo da cesta básica. Então, quais são os alimentos que fazem parte aí da cesta? Então, como é que funciona, né? O Brasil foi dividido, então, em 3 regiões, tá? Então, região 1, região 2 e região 3. Aí a gente vai ver aqui embaixo, né? Então, a região 1 representa São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. Região 2, Pernambuco, Bahia e assim por diante. Região 3, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e assim por diante, né? E aí, porque dependeu também dos hábitos, né? Do hábito de vida, né? Do hábito alimentar, enfim. Então, é estipulado aqui os 3 alimentos, tá? Que foram já discutidos. O único que mudou foi o óleo, que substituiu aí a banha, né? Mas de resto, todos os alimentos permanecem. E aí, como eu falei, por exemplo, a questão do hábito alimentar, por exemplo, a carne, né? Então, na região 1, que seria São Paulo, Rio de Janeiro, a gente mede com base em 6 quilos de carne. Na região 2, 4,5 kg, e na região 6, que seria Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem o maior consumo de carne, 6,6, né?
Então, só para vocês terem uma ideia, que foi baseado também no hábito alimentar aí dessas regiões. Então, hoje se calcula a cesta básica baseada nesses alimentos e nessas respectivas quantidades, mostrando que o quanto em média se gasta com alimentação. Então, por exemplo, banana, 90 unidades de banana. Ah, a gente come 90 unidades? Não, mas se estabelece o preço da banana para se ter uma ideia do quanto que se gasta com frutas, por exemplo, né? A mesma coisa o tomate, então quanto que se gasta com tomate, por exemplo, com tomate, com hortaliças de maneira geral, tá? Então, é para ir tendo uma ideia geral de quanto que se gasta, não exatamente só com tomate, ou não exatamente só com a banana, né? Mas é quanto se gasta com cada uma dessas hortaliças ou das frutas de maneira geral. Então, baseada nessas quantidades, né, desses alimentos, então se calcula hoje o valor da cesta básica, ou seja, quanto que realmente se gasta com alimentação. E aí, como eu falei para vocês, né, então o Diese, ele calcula, ele vai a campo, pesquisa os preços e estabelece o valor da cesta básica final. Então, a última impressão que foi feita, né, foi feita no dia 11 de maio, então, quer dizer, eles fazem a coleta em abril para publicar em maio, né, para a gente ter uma ideia como é que é a cesta básica em abril. Em função, né, do coronavírus, eles fizeram aí uma tomada especial, então até eles mesmos falam, né, que eles fizeram uma tomada especial, por quê? Porque eles fizeram um levantamento em função de telefonemas, em função do online, eles não foram até o estabelecimento comercial, né? E é por isso que vocês também vão fazer dessa forma o trabalhinho, né? Então, não só por isso, porque também a gente quer evitar riscos de maneira geral, né? Mas vocês vão fazer a coleta dos preços online, né? Dos preços online do alimento, já vou explicar melhor aí para vocês. E aí, e o Diese, eles fizeram a mesma coisa, né? Para não correr risco, então eles fizeram essa tomada especial. E vocês vão utilizar essa publicação como parâmetro para fazer o trabalhinho de vocês. Então, aí ele começa a contar, e aqui eu cortei, mas só porque eu vou deixar disponível esse documento aí para vocês, tá? Mas aí eles fizeram a tomada especial aí dos preços dos alimentos. E aí vocês vão usar esse documento aí como parâmetro. Então, eu vou contar um pouquinho sobre o trabalho. E aí, né, desse documento, o que a gente consegue observar, né? Então, olha lá. Então, foi o último publicado, de abril de 2020, nas 17 capitais. Aí, as 17 capitais estão aqui, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Porto Alegre. E aí, o que ele vai mencionar? Né? Ele calculou o valor da cesta básica baseado naqueles alimentos, naquelas quantidades. E aí, por exemplo, então o valor da cesta básica deu R$ 556,25. O segundo valor, né, a cesta básica mais cara, então, é a de São Paulo, a segunda mais cara é do Rio de Janeiro, então 544,34, né? A terceira é de Vitória, então 537,89 e assim por diante. E a mais barata é a de Aracaju, 401,37. Então, baseada nessa informação, a gente consegue já ter uma ideia onde os preços dos alimentos estão mais caros, onde estão mais baratos, e um pouquinho sobre a ideia do custo de vida, né? Então, por que em São Paulo os alimentos são mais caros? Por quê? Né? Porque os alimentos são mais caros, porque custa mais caro para a gente manter um estabelecimento comercial, o IPTU é mais caro, o aluguel é mais caro. Então, tudo isso são fatores que vão sendo embutidos aos preços dos alimentos para poder aí, por conta aí do custo de vida. Então, a partir dessa tomada especial, a gente consegue ter essa ideia, né, das cestas básicas, então, que são mais caras e mais baratas. Então, a gente tem uma análise do custo de vida, né, a gente consegue observar onde os preços estão mais altos, né, onde os preços dos alimentos são mais caros, e ter uma ideia, então, geral do Brasil, né, em função dessas 17 capitais, tá bom?
Inclusive, no trabalho, gente, eu pedi para vocês, né? Procurem lá qual é a cidade que tem o maior valor e a cidade que tem o menor valor para vocês começarem a ter esse hábito aí de consultar o DIEESE, né? Então, eu pedi lá para vocês colocarem lá no trabalhinho de vocês, tá? Bom, então só para a gente finalizar aí, né? Finalizando a aula, então a cesta básica ela é importante, né? Como um valor gasto pelas famílias, em termos de gastos com alimentação, então a gente consegue ter uma ideia do poder de compra, por isso que eu falei do salário mínimo necessário, tá? Como eu falei aqui, não é a base para o nosso salário mínimo hoje, mas nós temos uma ideia o quanto que compromete o valor do salário mínimo só com alimentação, né? É o percentual de quanto que do salário mínimo, quanto que se gasta com alimentação. A gente tem uma ideia, então, do custo de vida, como eu falei para vocês, e uma ideia da macroeconomia brasileira de maneira geral, né? Então, custo de vida, onde é que está mais caro, onde está mais barato, quem gasta mais, quem gasta menos, onde se precisam trabalhar com mais políticas, enfim, né? Então, a ideia geral aí da ideia, né, do porquê se calcula o valor de cesta básica, tá bom? Aí, com esse cálculo também do DIEESE, só retomando, nós falamos um pouquinho na aula de inflação, com base nesse cálculo da cesta básica, o DIEESE também pode calcular o índice do custo de vida, né? Então, que é isso que eu falei para vocês. A cesta básica, o cálculo dela me dá uma ideia do quanto que custa para eu viver nessas cidades, né? Então, o índice do custo de vida geral variou de 0,12, baseado aí na alteração de preços, na variação de preços. Então, baseado nesse cálculo da cesta básica, a gente também, o DIEESE, no caso, consegue dar uma ideia do custo de vida, né? Por isso eles calculam esse índice e eu posso utilizar esse índice para saber o quanto que eu gasto mais e o quanto que eu gasto menos, tá bom? E aí, já finalizando, né, eu deixei aqui uma publicação muito interessante. Ela é uma publicação, digamos assim, é uma das únicas publicações que nós temos que analisa aí a cesta básica, né? Uma publicação aí bem atrasada aí, né? 98. E essa publicação, ela fala, né, sobre análise nutricional e complementação alimentar de cesta básica derivada do consumo. Então, foram feitas aí pelo Sérgio, a professora Denise e a professora Silvia Cosolino, né, as professoras lá da USP. E o que elas fizeram, né? Então, elas analisaram esses 13 alimentos que fazem parte da cesta básica e compararam com as recomendações. Então, esses alimentos nas respectivas quantidades e compararam com as recomendações, que no caso, né, na época, era RDA. Hoje também não deixa, mas tem outros parâmetros. E o que elas puderam perceber, né, desses 13 alimentos, se realmente atendem aí às necessidades, porque o objetivo da cesta básica é atender às necessidades de um trabalhador adulto. Então, será que esses 13 alimentos, nessas respectivas quantidades, atendem realmente às necessidades, né? E aí, o que foram vistas, né? Que, com base naqueles 13 alimentos, apresenta-se insuficiência quantitativa de uma porção de vitaminas e minerais, né? Então, vitamina A, C, B2, B6 e minerais como magnésio, zinco, selênio, ferro, iodo e cálcio, né? E que naquelas respectivas quantidades tinha uma contribuição muito alta em relação aos lipídios, né? Uma representação dos lipídios muito alta dentro, né, daqueles alimentos que foram propostos. Então, a ideia hoje, né, e até eu vou trabalhar com um grupo de TCC que vai estudar um pouquinho a respeito de fazer, né, de introduzir os alimentos que fazem parte do hábito brasileiro, mas nas respectivas quantidades e que atendam às necessidades de um trabalhador adulto, né?
Então, a gente vai fazer um cálculo para saber quais alimentos que a gente vai inserir, né? Uma proposta de uma cesta básica que realmente atenderia aí as necessidades, tá? Então, a gente vai trabalhar aí um pouquinho mais a respeito disso, ou seja, atualizar um pouquinho essas informações, né? Porque esses alimentos, eles existem desde 38, desde que foi decretado como lei. Só mudou a banha por conta do hábito mesmo, a gente deixou de comprar banha, né? Mas o restante, claro, não deixa de ser, mas será que não dá para a gente não colocar menos batata, colocar outros alimentos que poderiam aí representar uma melhora aí da qualidade nutricional dessa cesta, né? Então, a ideia é essa. Então, a gente vai trabalhar aí para atualizar esses dados, né? Uma proposta aí da cesta básica atualizada. E então isso era só para vocês terem uma ideia, né? Então aí bem, né? Desde 38 a gente tem esses alimentos nessas respectivas quantidades, então seria interessante fazer aí algum tipo de atualização e é isso que o grupo se propôs a fazer, né? Bom, e agora falando um pouquinho sobre o trabalho, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no site do Diese, né? No site do Diese, vocês vão coletar pegar aquele documento, que é a tomada especial. Inclusive, eu vou deixar disponível para vocês esse documento também, mas eu quero que vocês entrem no site do Diese para entender um pouquinho como é que funciona, onde vocês vão coletar, né? As informações, enfim. E aí, o que vocês vão fazer? Eu vou disponibilizar para vocês no Forms, isso a semana que vem, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês no Forms as 4 perguntinhas que eu quero que vocês respondam. Então, uma delas é capital, quais são as 17 capitais? Então, vocês vão fazer o levantamento. Quais capitais apresentam o maior valor e o menor valor, tá? Isso tá lá no roteiro também que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Mas vocês vão responder isso no Forms e eu quero que vocês respondam em grupo, então não vai mudar. Então vocês não vão me responder individualmente, tá? Vocês vão responder em grupo, então uma pessoa do grupo que vai enviar para mim no Forms, mas eu quero que todo mundo participe. Por quê? Porque esse roteiro já está pronto, vou deixar para vocês aí essa aula, e já vou deixar o roteiro, então a partir do roteiro vocês vão conseguir já calcular, enfim, só para no dia da aula no Forms vocês só preencham o questionário, tá bom? E que mais? E aí, então, a primeira, segunda pergunta já falei para vocês. Aí a terceira pergunta, vocês vão calcular a cesta básica de vocês, baseado no quê? Então, eu deixei lá no roteiro essa tabela, né? Então, aqui são os alimentos que compõem a cesta básica. Esses alimentos, nas respectivas quantidades propostas, tá? Da lei, né? Do decreto-lei da região de São Paulo. E vocês vão calcular, aqui tá, eu estou tampando, mas vocês vão calcular o total, o valor da cesta básica de vocês. Então, para isso, o que vocês vão fazer? Vocês têm uma segunda tomada de preços, né? E essa segunda tomada de preços, ela vai ser importante para a gente poder calcular a variação de preços, que seria o trabalho 2. Obrigatoriamente, eu quero que vocês vejam os preços via online. Então, não quero que ninguém saia, que ninguém vá para supermercado. Eu não quero. Quero que vocês façam essa tomada via online, assim como o Diese fez, né? Via online, via telefone. Então, dessa forma, tá? Aí vocês vão calcular. O que eu coloquei lá no roteiro? Vamos supor que o lugar onde vocês fizeram a coleta não existe um site para fazer compras online. Então, eu fui no supermercado perto de casa, né, fazer a primeira coleta, porque alguns grupos conseguiram, né, deu tempo de fazer essa pesquisa presencialmente. Então, alguns grupos conseguiram. Então, se, por exemplo, foram até um supermercado perto de casa, não tem problema, tá? No bairro não tem problema, não tem site, não tem problema.
Se quiser, pode ligar para fazer essa tomada de preço, mas vocês vão precisar fazer a tomada de todos os preços daquele primeiro trabalho, né? Então, até cansativo. Mas o que vocês podem fazer? Substitua o supermercado. Então, peguem os supermercados que vocês consigam fazer a compra via online. Então, a gente tem aí uma série deles, Carrefour, Oba, Pão de Açúcar, né? Extra. Então, a gente tem uma porção deles. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a variação de preços, comparando os estabelecimentos e comparando também o período, né? Então, será que os preços aumentaram? Será que os preços diminuíram como reflexo aí dessa pandemia aí do coronavírus? Então, é isso que eu quero que vocês façam nesse primeiro trabalho, né? Nessa parte 2. E é uma coisa mais simples mesmo, é as tabelas e calcular a variação de preços. Agora, baseada nessa tomada de informações que vocês fizeram para fazer esse trabalho 2, essa parte 2 do trabalho de coleta de preços, vocês vão buscar os preços dos alimentos, então da carne, do leite, do feijão, né, e assim por diante. Vocês vão multiplicar por as respectivas quantidades e vocês vão me dar o total. Então, vamos supor, claro que não é, mas o colchão mole a gente encontrou por R$10. Mas eu tenho que computar na minha cesta 6 quilos. Então, se 1 quilo é R$10, 6 quilos vai dar 60. Então, coloca aqui 60 quilos, tá? 60 quilos, R$60. A mesma coisa vocês vão fazer para o leite, para o feijão. Então, vocês vão calcular a cesta básica de vocês, vão me dar um total. E aí, isso é uma das atividades, e aí eu pedi para vocês colocarem a tabela no formato de figura, então é só salvar e colocar no formato de figura para anexar mesmo, muito simples, não tem aí não precisa de muitas habilidades, né? É simples mesmo, é só salvar como figura. E que mais? E aí, depois de ter calculado o valor da cesta básica, vocês vão calcular a variação do valor da cesta básica de vocês com a do Diese. Só que a do Diese, eu quero que vocês coletem a de São Paulo, porque vocês estão fazendo a coleta no estado, né, na capital de São Paulo, né, na cidade de São Paulo. Então, vocês vão comparar, vocês vão calcular a variação percentual de preços. Então, lembra quando eu falei elasticidade, que vocês iam usar essa fórmula bastante nessa variação percentual? Então, vocês vão calcular essa variação percentual. É simplesmente calcular. E aí, vocês vão me mostrar os dados lá no Forms. Então, gente, o roteiro já está disponível. Já está não, né? Vou deixar disponível para vocês, vou deixar disponível o documento. Vocês já tiveram uma ideia do porquê se calcula a cesta básica, uma análise da cesta básica atual, que precisa aí de uma atualização, né? Vocês já tiveram uma ideia aí do porquê se calcula a cesta básica, né? E pensando que essa cesta básica não tem relação com a cesta básica como direito do empregado, né? Ganhar uma cesta básica por mês, né? Não é isso que a gente está falando. A cesta básica que a gente está falando para se ter uma ideia de custo de vida, para se ter uma ideia do poder de compra, quanto que se gasta com alimentação. Então, esse é o objetivo aí da cesta básica. Baseado nisso, vocês vão fazer o trabalhinho. O roteiro já está disponível. Então, façam a atividade 2, depois eu explico um pouquinho mais sobre a atividade 2. Atividade 3 é essa questão da cesta básica, vai estar disponível no Forms e vocês vão preencher no dia, né, na data que eu propus, né, em cronograma, que também já está para vocês. Então, vocês vão responder o Forms, uma única pessoa do grupo responde. Não esqueçam de colocar, né, os componentes do grupo. E é isso, gente, tá? Que eu tinha para falar sobre cesta básica e o cálculo, né, da cesta básica de vocês, para vocês terem uma ideia quanto que se gasta aí com a alimentação, considerando esses supermercados que vocês foram, né? Então, Pão de Açúcar, Oba, São Machê, né? Então, quanto que se gasta com a alimentação se eu considerar aí nesses locais. E, além disso, né, ter uma ideia geral sobre a questão da pandemia, o que andou acontecendo. Tá bom?
Então é isso, gente. Finalizando a aula por aqui e aí nós vamos falando um pouquinho mais aí durante as aulas mesmo, né? Ao vivo aí, tá bom? Beijo, até mais.